Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. A narrativa de a religião é uma delas. O que acontece é que o Nietzsche, olha que interessante, isso é interessantíssimo para mim. Eu acho que talvez, pelo menos para mim, a parte mais interessante da entrevista. O Nietzsche vai dizer, então, do tema da morte de Deus, não somente da remoção da ideia de Deus, como propriamente desse lugar metafísico em que se encontra Deus, para que não seja colocado nada no lugar. Por exemplo, o cara deixa de acreditar em Deus através da religião cristã e começa a acreditar no capitalismo, começa a acreditar no socialismo, põe o socialismo no lugar da religião, põe o capitalismo no lugar da religião, põe o veganismo no lugar da religião, e assim por diante. Põe ele mesmo no lugar da religião, que praticamente era o que o Nietzsche fazia. Né? O Nietzsche, ele era o Deus dele, né? Enfim. Mas o interessante é que, com essa pancada que o Nietzsche deu e com aquilo que se achava da religião, que de fato ela morreria junto com a ideia de Deus, da morte de Deus, o que aconteceu é que nessa virada do 19 para o 20, do século 19 para o 20, e do 20 para o 21, a pancada foi tão grande que aquele negócio, sabe, é como se você tivesse, por exemplo, sei lá, uma madeira que você quer trabalhar nessa madeira, né? E de repente você começa a dar uma machadada nessa madeira e ela começa a se um cavaco para um lado, um cavaco para o outro, um cavaco para o outro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse fenômeno, essa ideia da morte de Deus, ela abriu espaço e lugar para um outro fenômeno que fez com que a religião ela continuasse tão forte quanto, que é o fenômeno do pluralismo religioso. Ou seja, hoje a pessoa, vou te dar um exemplo, ela vai à missa, ao mesmo tempo que ela tem práticas espíritas, com pitadas de budismo, e assim por diante, ela faz um mix, é um negócio altamente personalizado, que ela ainda, então, ao invés de se referir a algo, por exemplo, enquanto metanarrativo para nortear a vida dela e ela seguir aquilo, ela segue ao seu modo, de forma altamente personalizada, sem deixar, contudo, de ser altamente religiosa. Então, olha que coisa, a pós-modernidade é isso aí. Ok. Jocinei, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera relevante. Você está no meio do teu mestrado, né? Isso. Termina no final do ano que vem? Termina no final do ano que vem, isso. Ok. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera relevante para o que você já tem encontrado até agora aí no andar da carruagem do teu mestrado? Sim. Não diria pergunta, mas o que eu gostaria de deixar claro mesmo, que eu acredito que seja até do interesse maior aí para quem vai ver esse vídeo, né, é o de que o Nietzsche, ele foi ferrenho, foi crítico, mas, ao mesmo tempo, muito mal compreendido, né? Muito mal compreendido. As pessoas acham que o Nietzsche é só aquele cara lá que falou da morte de Deus e nada mais. A juventude se apodera de um Nietzsche que não existe, se apodera de um Nietzsche que não existe para apertar o botão do foda-se, por assim dizer, né? Mas não, o Nietzsche foi muito mais do que isso, né? O Nietzsche, ao final da sua vida, que foi algo que não foi colocado aqui, ao final da sua vida, os últimos 10 anos, quase 11, ele, então, tem um episódio, em 1889, tem aquele episódio... Não é do episódio do cavalo, não, né? Isso, um episódio fatídico, né? Que ele, então, ali, passando, vê um rapaz chicoteando um cavalo, e ele, então, se lança ao pescoço desse cavalo, né, chorando aquela coisa toda, cai ao chão na mesma situação, e a partir de então, o Nietzsche é levado aí aos sanatórios da vida, fica um tempo, depois vai morar com a mãe, tem traços de lucidez, ora lúcido, ora não lúcido, e continua definhando, até que chega um momento que em 1900 ele morre, né? Então, muitas das suas obras foram escritas com ele em vida e muitas outras obras foram escritas póstumamente, geralmente sobre a organização da sua irmã, a sua irmã, por exemplo, que conduz aquilo que para ele era
uma espécie de a obra da sua vida, que era o projeto da vontade de potência, né, da vontade de poder. Esse era um grande projeto dele, que ele sonhava e escrevia, organizava e tudo mais. Então, a irmã dele, claro, de forma bastante arbitrária, muitas vezes até apresentando talvez um Nietzsche que não era o que o Nietzsche gostaria, mas ela faz isso e a obra que eu acabei de mostrar aqui, A Vontade de Poder, é uma obra seminal, uma obra importantíssima. Mas Godoy, mas ela tem que ser lida com devido cuidado, então, em função da contaminação provocada pela irmã dele, né? Exatamente. Apareceu, por exemplo, uma ideia de um Nietzsche para fundamentar, por exemplo, ações e ideais nazistas, enfim. Então, são coisas que não procedem e que se tem que ter o cuidado. Para ler o Nietzsche, de fato, tem que ter muito cuidado mesmo, assim, em todos os sentidos, né? E porque o que acontece? Os escritos do Nietzsche, eles são muito paradoxais. Então, no momento ele está dizendo uma coisa, de repente, lá na frente, ele dá a impressão que ele está dizendo contra aquilo que ele disse lá atrás. Então, assim, é algo que... eu vou fazer até uma confissão aqui de algo que... Uma confissão minha, não, uma confissão do Nietzsche, né? Tem na biografia dele, do Hollingdale, que é uma biografia consagrada, que num momento ali da vida, próximo do fim da vida, momento de loucura, momento de lucidez, né, que a mãe dele pergunta algo para ele acerca da religião e tudo mais, e ele faz uma espécie de uma confissão falando do valor da religião, né, da religião cristã, por exemplo, né? Agora, não se sabe se ele falou isso num lapso de loucura, ou se ele falou isso mas o fato é que ele confessa isso à mãe dele, né? Então, assim, vale a pena ler o Nietzsche. Ele confessou exatamente o que para a mãe dele? Oi? Ele confessou exatamente o que para a mãe dele? É que a mãe dele estava falando sobre o valor da religião, essa coisa toda, né? O que ele respondeu? De você se amparar nessa ideia, por exemplo, da religião cristã, sobretudo para a questão da morte, né? De algo que vem depois e tudo mais, né? Então, a mãe dele estava falando sobre isso e ele vai e fala, não, mas isso aí você tem razão mesmo aí, isso daí é um tipo de um conforto importante que vale a pena ser seguido. Então, algo nesse sentido. Você conhece a Scarlett, considerada Sim. a maior conhecedora do Nietzsche no Brasil, não sei. Sim. Até eu gostaria de entrevistá-la, viu, Scarlett? Se esse bate-papo aqui ou outros chegarem até você, por gentileza, coloca lá na descrição um comentário e entre em contato comigo. Eu gostaria muito de conversar com você. Por que eu estou falando da Scarlett, Godoy? Sim. Quando foi perguntado para ela, aí, numa das muitas entrevistas que existem com ela, sobre a necessidade que muitas pessoas precisam da religião, sabe qual foi a resposta que ela deu? Sim. E vem aí de encontro ao que você está falando do Nietzsche, da mãe do Nietzsche conversando com ele. Ela fala assim, as pessoas precisam de veneno. Eu já vi essa entrevista dela. Eu já vi esse papo. Godoy, você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Deixa eu só ver aqui se eu encontro para te dizer aqui exatamente o que ele disse à mãe dele, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui na biografia. Está na Vontade de Potência aí, Vontade de Poder? Não. Está nessa biografia, que é uma biografia consagrada dele, do Hollingdale. Ok. Do Nietzsche, né? Mas, enfim... Achou? Eu gostaria muito que você citasse aí, se você achar. Se não achou, não tem problema. Vamos ver aqui do colapso dele. Vamos ver o seu colapso, a sua morte. Vamos lá. Vamos ver. Aqui. Rapaz, que coisa interessante. Numa ocasião, a mãe dele, né, ela falou de alguém que havia morrido. E Nietzsche comentou, bem-aventurados os que morrem no Senhor. E ela chama isso de
ela chama isso de evidência do espírito religioso em que ele tinha mergulhado cada vez mais e exprimia uma ingênua surpresa com a extensão do seu conhecimento bíblico, porque o Nietzsche conhecia muito da Bíblia, né? Então, assim, é uma sentença que, não sei, se ele disse isso mais louco do que o Batman, ou se extremamente consciente e falando aquilo que ele não assim ele expurgou para desenvolver o pensamento dele. Agora, Godoy, eu vou fazer uma brincadeira com o meu amigo Godoy. Sim. Você fez uma provocação com os cristãos pensadores confessionais, falando que eles passam pano no pensamento do Nietzsche. Agora você foi nietzschiano, você buscou um paradoxo para o que você tinha falado. Vou deixar com essa observação. Não vamos por... Achei muito legal a gente terminar sendo até nietzschiano no próprio paradoxo. Sim. E, aliás, o Kierkegaard e alguns outros falavam que o Deus encarnado no corpo de um homem era o paradoxo absoluto. Ficam aqui as provocações no finalzinho desse nosso bate-papo. E eu quero te agradecer muito. Você agregou valor, novas leituras em relação ao pensamento do próprio Nietzsche. Algumas vezes aí com leituras buscando chaves hermenêuticas diferentes de outros. Isso é natural, é bom que seja, isso é filosofia pura. Sim. Então, muito obrigado, um abração, a gente volta a se falar, meu amigo. Joia, eu que agradeço, aí um grande abraço e estaremos juntos aí, com certeza eu vou ver os vídeos do canal, especialmente aquilo que você me indicou, e sucesso aí no teu trabalho. Valeu, um abração. Quando acabar a pandemia, porque eu estou enclausurado aqui no meu mini estúdio, evitando sair, mas quando passar, eu vou dar um pulo em Sumaré e vou pagar um café para você, para a gente bater papo, jogar conversa fora. E você já está convidado. Qualquer dia, quando passar a pandemia, você vai estar convidado a vir aqui. Eu vou moer o café na hora, café de mineiro, proseando em pé na cozinha ali. Tá bom? Fique demais, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Valeu, cara. Um abração. Outro. Até mais. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.